Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Aline Guasti, junto com o engenheiro Márcio Teixeira, nós somos a M Consult Engenharia. Hoje quero trazer um papo aqui bem interessante para a gente conversar um pouquinho. É um assunto que acaba afligindo parte da população que quer ter a casa própria. E qual seria esse tema? Quero ter uma casa própria, quero comprar um terreno, quero construir, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Calma, fica tranquilo. Hoje vou te dar algumas dicas preciosas que vai te ajudar nesse importante processo que é a compra e a realização do seu sonho, da sua família. Vamos lá? Bom, hoje eu vou te ajudar, vou te dar algumas dicas, a gente vai trocar algumas informações aqui. E aí, como vai ser essa troca? Eu vou falar aqui com vocês hoje no vídeo e vocês vão colocar aqui embaixo nos comentários as dúvidas que vocês têm. E aí a gente vai conversando. Pode ser assim? Só que eu preciso que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho, vai lá no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, traga outras pessoas que ainda não conhecem a M Consult Engenharia, essa rede de profissionais que estão aqui passando informações para auxiliar a sociedade com conteúdo de qualidade e informações relevantes baseadas em normas e regulamentos técnicos. Bom, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas têm o sonho de ter a casa própria. Muitos já têm a casa, né? Já têm uma casa própria, mas gostaria de mudar, construir uma nova casa. Dentre os sonhos, né, dos brasileiros, dentre os sonhos das pessoas de consumo, a casa própria é um dos itens que acaba ali na lista. Carro, casa, enfim, e outros bens de consumo e bens materiais. E a casa mexe muito com a estrutura familiar, porque no subconsciente a pessoa acaba projetando uma ideia de uma casa, a ideia de uma moradia, e muitas vezes ela guarda um determinado dinheiro ao longo da vida, de uma poupança, de um FGTS, ou ela vai fazendo alguns negócios ali e vai guardando um valor na sua conta e vai mantendo ali um saldo positivo para a sonhada casa própria ou a troca da casa. Só que a maioria das pessoas, nesse sonho, acaba vindo um fator chamado frustração. Por quê, Aline? Porque as pessoas, elas ligam o dinheiro à casa. Tá, pera. Mas elas não sabem se aquela casa que está lá no subconsciente, aquele dinheiro que a pessoa tem, aquele saldo, é o suficiente para construir a tão sonhada casa dos sonhos. Por isso, eu vou te contar algo, eu vou te falar algo que talvez ninguém nunca te disse. Sabe você que foi lá e guardou dinheiro durante muito tempo, tinha no seu subconsciente a sua casa e no final aquele sentimento de frustração? Às vezes você está aí agora no seu sofá, dentro dessa casa que eu estou aqui falando para você, e você tem ali no seu coração um sentimento de insatisfação na casa que você está morando, que você está residindo com a sua família. Sabe por quê? Eu vou te contar. Você não planejou. Pois é duro, né? Mas essa é a verdade. Você não se planejou para construir essa casa. Tá, mas aí você me pergunta, Aline, mas eu juntei dinheiro a vida inteira, como eu não me planejei? Calma, calma que eu vou explicar. Quando eu falo para você de planejamento, não é só trabalhar a vida inteira, dar o seu suor num trabalho e juntar, abrir mão de lazeres, né, ter restrições aí ao longo da vida para somar esse valor. Não, não estou falando disso.
Quando eu falo para você de planejamento, eu falo de profissionais habilitados, capacitados, com conhecimento técnico para desenvolver ali um trabalho e te auxiliar em toda essa fase. Qual fase? A fase de pegar o dinheiro que você tem e saber se a sua casa, aquela que está lá no seu subconsciente, se o seu saldo é compatível com aquilo que você deseja construir para você morar com a sua família. O que o planejamento vai trazer para você? O planejamento vai te conduzir para tomadas de decisões assertivas, como, por exemplo, a compra do terreno. Se você já tem um terreno que você aproveitou uma excelente oportunidade que algum corretor te ofereceu, às vezes um familiar, ou você enxergou ali um potencial investimento, tudo bem, não tem problema. A gente retoma de um ponto que você consiga realizar o seu planejamento e não ter nenhum tipo de ônus. Mas se você ainda não comprou o seu terreno, o ideal, o recomendado, uma dica, um auxílio que nós estamos te dando aqui hoje é que primeiro você realize esse planejamento, porque você vai conseguir, inclusive, aproveitar melhor o seu dinheiro e conseguir colocar no papel de fato aquele projeto, aquele sonho de vida que você tanto idealizou ao longo da sua caminhada. Então, eu vou te dar algumas dicas, são informações, são pedras preciosas que vai te auxiliar aí na sua tomada de decisão, na sua caminhada para a realização do seu sonho. E eu espero que possa abrir um pouco, né, a sua visão daquilo que você tem de dúvida de não saber por onde começar. A primeira dica que eu vou te dar é a contratação de uma equipe técnica especializada. Aline, mas o que é isso? Você está falando grego, a gente não está entendendo nada. Quando eu menciono equipe técnica especializada, pode ser uma empresa para prestação de serviço ou pode ser um profissional que tenha habilitação técnica. A habilitação técnica é o seguinte: se você contrata, por exemplo, um engenheiro, esse engenheiro ele tem que estar cadastrado devidamente no conselho de classe dele. Para a engenharia civil, o conselho de classe é o CREA. Se você for contratar um arquiteto, o conselho de classe é o CAL. E aí você precisa saber se esse profissional, se essa empresa está devidamente cadastrada junto aos conselhos pertinentes. Se o prestador de serviço estiver prestando serviço para você como uma pessoa jurídica, a empresa, o CNPJ, também deve estar cadastrado junto ao conselho de classe. Se você contratar, por exemplo, um profissional como pessoa física, basta que aquela pessoa, que o CPF dela, que todos os dados dela esteja ali devidamente cadastrado ao conselho e ele tem um número de profissional habilitado. E aí, você se resguarda, você garante que, de fato, você está contratando um profissional que vai te auxiliar em todas as demandas e em todos os processos. Bom, se você já comprou o terreno, fica tranquilo que mais para frente a gente coloca novamente em qual é o melhor ponto para você retomar e conseguir encaixar aí todo esse planejamento e você ter sucesso e a sua construção trazer para você aí aquele sentimento de realização. Bom, vamos para a compra do terreno. Se você tem um profissional especializado, com experiência, te auxiliando, você vai fazer a compra do terreno e vai ter ganhos. Quais seriam esses ganhos? Bom, primeiro você vai conseguir ter maior potencial de aproveitamento dos seus recursos financeiros, pois você já sabe, já tem no seu subconsciente o tipo de casa, mais ou menos o tamanho que você quer. O profissional, ele vai te auxiliar na escolha do terreno. É o declive, é aclive,
né? Qual é a infraestrutura que tem no lugar aonde está localizado esse terreno? O bairro possui a infraestrutura de saneamento? Será que ali tem esgoto? Eu vou ter que construir fossa? Enfim, um profissional ele vai te auxiliar nessas tomadas de decisão. E aí as coisas vão começar a ficar mais claras e te auxiliar para a realização do seu sonho. Para a parte de compra do terreno, você vai precisar que o corretor que realizou ali todo o trâmite, que fez a venda, enfim, que foi o intermediador, ele é responsável por auxiliar em toda a parte de documentação. Então, nesse momento, não vai entrar o profissional com a formação técnica. Quem vai te dar todo o suporte é a imobiliária, o corretor, e se você possui auxílio de assessoria jurídica da família, e se você já tem ali um advogado, é muito bom que ele faça a leitura da minuta contratual, verifique se tem alguma irregularidade, se todos os termos estabelecidos estão de acordo. Nesse momento, é um assunto que fica geralmente entre o corretor, os proprietários, quem está fazendo a compra, a venda e a assessoria jurídica. Após esse momento, você vai precisar de um levantamento topográfico. Esse levantamento topográfico é importantíssimo, não só para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, mas principalmente antes da assinatura do contrato, para você conseguir confirmar se as medidas, se tudo aquilo que está previsto ali dentro do contrato está regular. Aline, mas o que é isso? Se as medidas, né, estão realmente condizentes com aquilo que você está comprando. Muitas vezes a medida está ok, você de fato está comprando, aquela metragem está correta, só que você demora para construir. E aí você não foi lá e não demarcou onde era a sua divisa com o do seu vizinho. Aí o seu vizinho construiu primeiro que você. Aí o vizinho não fez o levantamento correto, não demarcou corretamente aonde era a divisa. E ele avançou 50 centímetros, 1 metro para dentro do seu terreno e ele já construiu. Muitas vezes até tem piscina, enfim, construções que nem dá para demolir. E aí, o que você vai fazer? Então, é extremamente importante você realizar, contratar um profissional que tenha experiência, que saiba o que está fazendo, com o auxílio de uma pessoa que vai estar te assessorando em todo o tempo e faz levantamento topográfico, assina o contrato, está tudo certo. Aí você vai contratar um escritório de arquitetura para desenhar a sua casa. Precisa? Precisa. E você precisa verificar se aquele profissional, se aquele arquiteto, se aquele escritório, ele atende às suas expectativas. Nesse momento, é extremamente importante que a sua tomada de decisão não seja baseada somente nas questões financeiras, o valor que a pessoa está te cobrando ou do escritório para elaborar o seu projeto. Você precisa verificar se aquele profissional, se o trabalho que ele desenvolve é condizente com o seu gosto. Você precisa verificar outras casas que ele já desenhou, qual é a metodologia que ele utiliza, qual é o segmento que ele acaba tendenciando mais, se aquilo te agrada. Por que eu estou falando isso? Ele começa a projetar e o tempo está passando. E na sua cabeça você está com a expectativa de que em determinado tempo você vai ter sua casa pronta. Só que todos esses processos que eu estou pontuando para você aqui hoje, vai passando o tempo, requer um prazo, né? E aí você não consegue depois recuperar esse tempo perdido. Então comece a olhar o portfólio, verifica se aquele profissional, a linha que ele segue ali para desenvolver o trabalho dele te agrada e não tome a decisão somente por questões financeiras, porque a chance de você se frustrar é muito grande.
Após realizado todo o projeto arquitetônico, você precisa saber se o profissional que você contratou, se a empresa, vai cuidar de todo o processo de aprovação junto à prefeitura, porque você vai precisar aprovar esse projeto. Se você estiver construindo em uma rua que não é um condomínio fechado, você vai fazer todo o processo na prefeitura e você vai obedecer somente toda a regulamentação de prefeitura para o desenvolvimento do seu projeto. Se você estiver construindo dentro de um condomínio fechado, você precisa também obedecer todas as regras e todas as diretrizes que já tem ali dentro do próprio condomínio estabelecido para você poder seguir na hora que você estiver desenvolvendo o seu projeto. E alguns condomínios também exigem algumas documentações e você precisa se atentar a isso. Saber se aquelas documentações estão sendo exigidas, esse arquiteto vai conseguir te entregar. E aí você vai alinhar com esse profissional essa questão de aprovação do projeto na prefeitura e o alvará de execução. Você precisa tirar um alvará de execução para você poder construir, para você iniciar a sua obra. Não é só ter o projeto aprovado, precisa ter o alvará de execução. Precisa ter uma RT de um profissional habilitado responsável por esse projeto arquitetônico, tá? Geralmente a gente chama de RRT porque quem vai fazer é o arquiteto, né, ou o escritório que foi contratado. Após esse processo, você precisa, em todo esse momento, todas essas fases que eu estou auxiliando vocês aqui hoje, você precisa ter uma visão clara para que você tome decisões assertivas, que te traga resultados. Se você não contratou, se você não tem um profissional te auxiliando, gerenciando para você essas etapas, você não vai conseguir conduzir com tanta eficácia. Enquanto o arquiteto está desenvolvendo, fazendo as finalizações ali de aprovação do projeto na prefeitura, você já precisa contratar todos os projetos complementares. Quais são as principais disciplinas de projetos complementares? Bom, vou falar algumas, mas dependendo do tipo de construção, pode ser que tenham outras. Nós temos projeto de fundação, projeto de estrutura, projeto de paisagismo, a parte de decoração de interiores, nós temos a parte de automação, aquecimento de piscina, enfim, são muitos projetos complementares. Aí você pode me perguntar, Aline, mas você não falou de arquitetura, interiores, paisagismo? Isso daí não está dentro do escopo de arquitetura? Depende. Se quando você fez a contratação do escritório lá atrás, eles ofereceram e você já colocou isso no escopo, ok. Mas o que é prática de mercado é que o escritório te vende o projeto arquitetônico com as plantas e os cortes para aprovação e você conseguir contratar as disciplinas complementares. Essa parte de interiores, muitas vezes o escritório até oferta como um trabalho a mais dentro do portfólio, mas você vai precisar gerar um novo contrato e fazer aí um adicional. Então, fiquem atentos a essas informações, é muito importante. Existem outras disciplinas complementares, depende do tipo de casa, enfim, depende daquilo que você tem sonhado e você quer colocar em prática, quer executar. E aí nós vamos para uma parte extremamente importante, não que as outras não sejam, mas essa é aonde o cliente vai sentar com o profissional e vai desenvolver todo o planejamento físico-financeiro. O que você precisa? Você precisa saber se o que você tem de desembolso, a quantia que você tem para investir na construção dessa casa, condiz com o tipo de casa que você quer construir e se o prazo que você pretende mudar está ali alinhado com os valores. Porque muitas vezes você quer uma casa em um curto prazo, que você já tem que desocupar um imóvel que muitas vezes você já vendeu para poder usar o dinheiro e completar para essa construção. E você não tem tudo isso muito alinhado e o prazo vai demorar muito além daquilo que você tem aí na sua cabeça. Então, esse cronograma físico, ele vai te direcionar para um início e para um término.
E tudo isso vai ter, né, impacto direto, considerando o sistema construtivo, o tipo de acabamento, a complexibilidade dessa construção e, principalmente, o valor que você tem de desembolso financeiro para executar essa construção. O tipo de acabamento? Bom, sabemos que o céu é o limite. E quanto mais acabamentos requintados você vai colocando, mais dinheiro você vai ter que investir para você ter uma casa aí que você pensou e planejou, tá? Bom, aí vem uma etapa que é a etapa de construção. Então, você precisa tomar o seguinte cuidado. Você fez o planejamento físico-financeiro. E aí você precisa contratar uma construtora, um construtor, para executar e colocar em prática todos os projetos que já foram previamente elaborados. Se você não tiver um profissional técnico te auxiliando, você não vai conseguir avaliar e validar se aquilo que está sendo contemplado em cada disciplina, você não vai saber se o escopo com os projetistas, você está de fato recebendo aquilo que você precisa para executar a sua casa. Porque o construtor, ele vai receber esses projetos e vai orçar e vai colocar em prática. Então, se você tiver em algum momento deixado passar aí algum ponto, você vai estar com a construção em andamento e vai ter que contratar alguma disciplina, algum serviço que não foi contemplado dentro dessas disciplinas complementares. Tá conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo entender? Bom, se vocês não estiverem conseguindo entender ou não estiverem acompanhando, vão colocando aqui no YouTube os comentários de vocês, que a gente vai visualizando e vai respondendo, tá? Continuando, tem um processo que eu esqueci de mencionar com vocês, que é o seguinte. Quando você vai fazer o processo de aprovação na prefeitura, tudo isso tem custo. E aí, muitas vezes, não é possível prever, porque depende, né? Depende do tempo que demora, depende da quantidade de comuniques que você acaba tendo para poder fazer ajustes de projeto. E esse é um valor que muitas vezes o cliente nem sabe que vai ter que fazer o desembolso. Então, é um ponto de atenção, converse com o arquiteto, com o profissional que está ali te auxiliando, porque é uma etapa que você vai ter que colocar aí um dinheiro para poder finalizar esses processos de aprovação e ter todo finalizar o seu processo de aprovação e ter o seu alvará, tá? A escolha da construtora não depende só da indicação do primo, porque fez a casa do tio e fez a casa dos familiares todos. Você precisa saber se aquela empresa ela tem condições, se ela tem saúde financeira para poder manter a construção ao longo da obra. Então, você precisa avaliar se você vai comprar todos os materiais e essa construtora vai entrar só com a mão de obra, se você vai fazer uma contratação de pacote fechado. Enfim, são tomadas de decisões extremamente importantes que tem que estar muito bem alinhado junto ao seu planejamento físico-financeiro para que você tenha a sua casa construída dentro do prazo e você receba aquilo que de fato vai te gerar satisfação, tá? Essa tomada de decisão da construtora, um profissional técnico, ele vai te dar todo o respaldo para você saber se a documentação dos trabalhadores estão em dia. Muitas vezes a empresa coloca profissionais trabalhando irregulares. Acontece acidentes trabalhistas em obra, às vezes esse colaborador não está registrado, aí vem esse ônus para o dono do imóvel, para a pessoa que está ali contratando. São inúmeras situações de irregularidades que podem acontecer. Se você não tiver um profissional te auxiliando, elaborar um bom contrato, colocar todos os critérios técnicos, enfim, você pode ter muitos problemas ao longo da sua construção. E aí, ao longo dos processos, das etapas construtivas que essa construtora vai fazendo, muitas vezes você não sabe verificar se a construtora está seguindo todas as normas, todos os procedimentos técnicos, se está fazendo da maneira correta, esperando os prazos ali para que uma etapa finalize para começar outra. Enfim, você precisa de um profissional para te dar todo esse suporte. Finalizou a casa, deu tudo certo, a construtora entregou. Bom,
Agora você precisa de um documento chamado habite-se. Nesse momento, você também precisa ter o auxílio de um profissional para ir junto ao órgão, né, no caso a prefeitura, vai dar baixa naquele alvará de execução e você vai tirar o habite, que aí de fato você vai poder morar, tá? E aí, mudei, tô feliz da vida, fazendo aquele churrasco, entupiu um ralo. E aí? Se você não fez uma boa contratação, o que você vai fazer? Você vai ligar para aquela empresa, muitas vezes ela já nem atende mais o telefone. Se você não tiver um bom contrato, a segurança, a certeza que aquela empresa que você contratou vai te dar respaldo em toda a parte de assistência técnica e vida útil, você, além do dinheiro que você investiu para construir, você ainda vai ter dor de cabeça e você vai passar muito estresse e nervoso enquanto você estiver ali usufruindo da sua casa. É extremamente importante que você tenha todo um apoio técnico, que você tenha respaldo, que você tenha profissionais capacitados, habilitados, que façam um trabalho de comprometimento junto ao cliente, para que o cliente tenha, sim, é possível ter a casa dos sonhos? É totalmente possível. E nós da M Consult Engenharia trabalhamos para que todos os nossos clientes consigam, no final de toda essa trajetória, tenha aquela sensação de prazer, de satisfação, de poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir, sabendo que todo o dinheiro que ele trabalhou ao longo da vida, que ele juntou, que ele investiu, ele vai ter uma casa onde ele não vai ter dor de cabeça, ou se ele tiver um problema de assistência técnica, ele vai ter aonde recorrer, aquela construtora vai ajudar. Toda a casa foi construída regularmente, não tem nada irregular, você não vai ser em nenhum momento autuado por nenhum órgão, você vai ter paz e alegria. E a sensação daquilo que você sonhou, você recebeu. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você achou que nós hoje contribuímos, se nós esclarecemos dúvidas, compartilhe esse conteúdo, mande no grupo da família, dos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal até agora, chegou a hora de você vir aqui se inscrever. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, comente também, porque assim nós vamos conseguir aprimorar e melhorar o nosso trabalho. Um abraço para você e muito obrigado por assistir o vídeo até o final.